E aí galera, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Ademilson Azulejista. Galera, nesse vídeo aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês, eu vou instalar a serra mármore de corta-ferro no carrinho de inox. Isso mesmo. Eu vou vincar uma chapa, galera, ó, tá vendo essa chapa aí em cima da mesa? Eu vou fazer uns vincos nela, que é para poder nós dobrar essa chapa, tá? Um rapaz entrou em contato comigo, ele faz uns trampos de modelar a chapa, sabe? Ele faz uns animais modelado, fica tipo um 3D, sabe? Ele dobra a chapa tudinho, faz ele todo modelado na chapa. Aí eu tô mostrando aqui a serra mármore, que muitos falam que não pode usar disco de cortar ferro na serra mármore, mas a rotação ela é compatível, tá? Ó, o disco ele suporta 13.300 RPM, enquanto a serra mármore ela trabalha com 12.200 RPM por minuto, tá? A rotação da máquina tá abaixo do permitido que o disco permite, entendeu? Que na verdade esse disco aí ele é feito para trabalhar em alta rotação. Se você pensa que quanto menos rotação melhor, você está enganado, porque se você usar uma máquina com baixa rotação com um disco desse aí, ele vai acabar se acabando e não vai cortar nada, vai acabar acabando com o disco, entendeu? Aí vocês viram que eu mostrei as ferramentas que eu vou usar uma Phillips, tá? E uma chave de boca número 8, tá? Ó, que é para eu soltar esse parafuso e essa borboletinha aí atrás, tá? Que é para eu vou tirar a máquina e vou colocar outra, tá? Eu não vou usar a mesma não, porque essa máquina que tá aí no carrinho, que eu vou remover ela é usada só para corte de porcelanato, cerâmica, essas coisas, tá? Não vou usar a disco de cortar ferro aí não, porque vai acaba forçando a máquina, você sabe. Quem trabalha com porcelanato, com revestimento, sabe que ferramenta de fazer acabamento, você não pode fazer outros tipos de corte, tipo cortar parede, cortar concreto. Você acaba com os rolamentos da máquina. Na hora de você fazer os cortes precisos no porcelanato, você não vai ter mais precisão, entendeu? Porque vai gerar uma folga no eixo, nos rolamentos, tá? Aí, ó, eu vou tirar a borboletinha aqui, ó, que é para poder nós desmontar ela, tá? Ó. Como ela é compatível com essa aí, porque é o mesmo modelo, tá? As máquinas são do mesmo modelo, então eu não preciso remover a mesa dela, tá? A mesa serve na outra. Dá um certo trabalhinho aí, mas a gente consegue. Tudo tem que ter paciência, galera. O vídeo vai ficar um pouco grande, eu espero que vocês acompanhem até o final, se vocês querem acompanhar o conteúdo, tá? E também se não quiser, ó, vocês podem pular o vídeo, avança, mas aí ó, vocês vão perder o conteúdo do vídeo, entendeu? Então acompanhe o vídeo aí, ó, vocês vão gostar. E se estiver gostando também, ó, deixa o like, tá? Se não for inscrito no canal, eu convido a se inscrever. Vamos fortalecer esse canal aí para poder nós estar postando mais vídeo para vocês acompanhar, tá bom? Olha aí, ó. Ó, dá no detalhe aí para vocês verem como é que funciona, tá vendo? As mangueirinhas do sistema de refrigeração, ele trabalha no meio assim, fazendo tipo um sanduíche no disco, tá? Para poder refrigerar os dois lados. Agora vamos tirar ela fora daí, ó, porque quem vai entrar em ação vai ser a de cortar ferro, tá? Esse vídeo aí, ó, ele é, como é que diz? É tipo um pedido, sabe? Eu vou fazer esse vídeo para mostrar pro rapaz que faz esse trampo de dobrar a chapa. Ele fala que é vincar a chapa, o nome que ele fala é vincar a chapa para poder dobrar, entendeu? Vincar o que que é? É fazer um friso na chapa para facilitar a dobra, tá? Aí ele trabalha com lixadeira, tá? Aí para instalar uma lixadeira nesse carrinho aí, ó, precisaria ter uma mesa igual a da serra mármore, que sobe para você ter regulagem de subir e descer, entendeu? Aí o mais fácil, na minha opinião, seria a serra mármore, mas só que como ele não tem costume de trabalhar com serra mármore, então isso tudo vai de cada um para cada um tem seu costume. Eu mesmo não gostei da experiência de trabalhar com esmerilhadeira não, cortando ferro, tá? Se vocês notar, na minha camisa que eu tô usando aí, ó, ela tem uns furos. Ela não tá rasgada de propósito não. Esses furos aí, você sabe o que foi? Foi a limalha, o primeiro corte que eu fiz com a esmerilhadeira.
o fogo queimou a minha camisa, tá? E fez esses furos aí, por isso que ela tá furada. Aí eu acostumei a usar a serra mármore, eu acho muito prático, né? Mas apesar de ter pessoas que não acha que é perigoso, eu digo assim, ela é perigosa, tá? Toda ferramenta elétrica é perigosa. A serra mármore, ela é perigosa você trabalhar com ela manual, na mão, a mão livre, entendeu? Você segurar ela na mão, igual a gente corta piso na obra, assim. Pega a serra mármore, segura a peça de piso e vai cortar. Nesse detalhe, ela é perigosa, tá? Porque ela pode dar tranco, entendeu? Ó, esse carrinho aí também, ó. Eu tenho um vídeo aí de passo a passo mostrando como fazer. Isso aí é o carrinho da serra mármore corta-ferro, tá? Eu vou deixar no card aqui em cima. Se vocês quiserem acompanhar, é só clicar no card, tá bom? Mas não precisa clicar agora não. Assista o vídeo aí, depois que acabar o vídeo, o card ele continua, tá? É só você clicar na descrição, que os vídeos que tiver no card vai estar tudo na descrição. Você vai ver as telinhas dos vídeos lá embaixo, entendeu? Aqui é o seguinte, tá? Ó. Esse disco ele não é próprio para serra mármore, tá? Ele precisa de uma arruela de redução. Eu tenho essa arruela de redução, mas só que eu não achei ela no momento. Então eu vou fazer a instalação aqui, ó, sem arruela. Vocês notem que eu vou deixar bem centrado, tá? Se você não tem essa habilidade de deixar o disco bem centrado, não faça, tá? Ó, veja aí como tá bem centrado, tá? Ó, tá vendo que tá esse espaço aí, ó? Você tá vendo que tá bem centrado, então não tem como ele girar e desbalanceado, tá? Mesmo se ele ficar 1 milímetro desbalanceado, vocês sabem que esse disco, quando ele começa a cortar o ferro, ele automaticamente ele vai se balancear, porque ele vai desgastar justamente onde está desbalanceado, entendeu? Ele é autocentrante quando ele está cortando, ele vai desgastando, entendeu? Aí, ó, eu seguro o disco bem na posição, não deixo ele se mexer, tá? Aí eu coloco a flange e o parafuso. Vocês prestem atenção nesse parafuso aí, que todo parafuso de serra mármore ele funciona ao contrário, tá? Em vez de você acha que tá apertando ele, você tá tirando, entendeu? Ó, aqui a chave da serra mármore é de número 22, tá? Que pega na flange. E eu gosto de usar a chave de boca, tá? Número 10. Quando a gente compra a serra mármore, ela vem com uma chave Allen, tá? Inclusive ela tem um suporte bem ali no pezinho onde está o cabo da máquina, tá? Se vocês reparar, na minha não tem, porque eu tiro. Ele me incomoda, tá? Fica umas pontas machucando a gente, então eu tiro fora. Eu não uso a chave Allen, eu uso só a de boca, que ela tem mais pegada. Note aí, ó. Eu tava todo animado, fiz a instalação, ó. Vocês notam aí que tá bem centrado, ó. Você vê pelo anel do disco, ó. O anel do disco e a flange. Veja que ele tá bem centrado, né? Aí, ó, tô bem animado achando que tá tudo ok, ó. Ó o que acontece. Eu esqueci de colocar o parafuso, galera. Esse parafuso ele não entra aí com o disco já instalado, entendeu? Esse parafuso aí, ó. Esse parafuso francês aí, ó. Esse parafuso aí eu troquei ele. Se vocês notarem, ele é diferente, né? Porque eu troquei. Eu precisei do parafuso maior, tá? O original, não achei o original nesse tamanho que eu queria, tá? Aí eu peguei isso aí. Esse parafuso aí, ele é de 1/4, tá? O original da máquina é 6 milímetros. Mas o de 1/4 muda pouca coisa, entendeu? Eu achei até que ficou melhor, porque ele fica mais justo no furo da serra mármore. Só que aí aconteceu o seguinte, eu não uso a porquinha da borboleta da serra mármore, eu tive que comprar uma porca de 1/4 e reabrir o local onde tinha a porca original, tá? E coloquei, aí eu peguei uma travante, tá? Para na hora da vibração a borboleta não ficar afrouxando sozinha. Vocês estão vendo aí, ó, que dá a impressão que eu tô tirando o parafuso, mas não estou colocando, porque o parafuso ele é rosca esquerda. Aí, ó, como eu já tenho centrado o disco, aí agora é só apertar, ó. Depois dá uma conferida, né, para ver se saiu do local, né? Se sair, tem que arrumar, né? É que nem eu falei para vocês, esse disco ele se autocentra.
conforme ele começa a cortar o material, ele vai desgastar. Então, se ele tiver desbalanceado, ele vai balancear automático. Olha aí, ó, olhando assim, ó, tá perfeito, ó. É como se tivesse o anel aí, tá? Vocês não vão fazer isso não, se vocês não tiverem experiência, tá? Eu tô fazendo aí, ó. Eu sei que muita gente já passou por isso, já deve ter feito também, tá? Mas é assim, na hora da necessidade, a gente faz o serviço, tá? Mas sabendo que nós sabemos o que estamos fazendo, não estamos botando a nossa vida em risco. Que o disco aí ele tá travado, se apertou o parafuso, ele tá seguro. Ó, note aí, ó, que tem um macetezinho na hora de instalar ela aí, tá vendo? Primeiro você encaixa o lado do parafuso da borboleta. Senão você vai ter que amassar essa parte que segura ela, entendeu? Isso aí não é legal, porque ele tem que correr, ele tem um ângulo certinho, entendeu? Para você levar a serra mármore. Se você amassar ele, ela fica travando na hora de você subir e descer a serra mármore. Aí o processo agora é o inverso de tirar. Agora é colocar o parafuso para apertar a porca ali, ó. Aí eu coloco uns complementos aí, ó, porque como o parafuso ele é grande, né? Eu coloco tipo umas arruelas, né? Só que um negócio maior, tem um tubinho aí, ó, também, ó. Por quê? É porque esse sistema aí, ó, eu uso no outro carrinho. No carrinho da Serra Mármore Cortar Ferro, eu precisei fazer essa adaptação, tá? Então, para não ficar essa ponta de parafuso toda aí passando, eu já coloquei todo o acessório que eu uso no outro carrinho, entendeu? Tá vendo? Aí agora é só apertar o parafusinho aqui, ó, o parafuso do mancal, né? Detalhe, tem deles aí, desses parafusos, tem uns que tem a porca travante, tem outros que vem com a arruela travante, então varia, vai depender do jeito que a serra mármore foi montada. Eu tô falando isso porque eu tenho os dois, eu tenho um com porca travante e o outro que usa a arruela travante. Aqui, ó, eu arrochei demais o parafuso, isso aí não é bom, sabe por quê? Senão fica forçando esse suporte onde o parafuso fixa, tá vendo? Tem que deixar ele justo, mas também não apertado demais, tá? Senão ele vai acabar amolengando o suporte. Porque ela tem que movimentar suave aí, ó. Tô fazendo um ajuste fino, tá? Para não ter pressão na hora de erguer a máquina, tá? Igual esse movimento que eu tô fazendo. Vocês reparem que a bancada do carrinho aí, ó, tem uma linha, né? Vai ter vídeo mais pra frente, tá? Ó, é que o vídeo já tá gravado tudo, falta só editar, tá vendo? Eu fiz o passo a passo da instalação dessa linha, tá? Teve comentários aí que perguntou se eu não ia botar uma linha guia no meu carrinho, nessa bancada, né? Porque quem conhece a bancada de cortar porcelanato, aquela que usa duas cantoneiras, ela tem a linha guia, tá? Nesse carrinho aqui não tinha não, mas eu coloquei, tá? Mais pra frente vai ter vídeo aí da instalação da linha, tá? Presta atenção no detalhe desse nó aqui, ó. É o nó que azulejista usa, pedreiro, eu acho assim. É um nó que quando você puxa, ele aperta, entendeu? Aí se você puxar as duas pontas, ele desmonta o nó, tá vendo? Eu vou mostrar em detalhe no vídeo da instalação da linha. Vocês ficam ligados aí que em breve vai ter esse vídeo, tá? Ó, aqui é uma chapa só como exemplo, tá? Essa chapa ela tem 3 milímetros, tá? E eu não tenho chapa de estoque aqui. Isso aí é algum pedaço de chapa que eu tenho aí guardado, entendeu? Eu vou usar ela para poder mostrar como seria o processo de vincar a chapa para fazer a dobra, né? E vai ser um vídeo diferente porque vocês acompanham o meu canal aí, ó. Vocês sabem que esse carrinho aí, essa bancada, ela é feita para cortar porcelanato, cerâmica, entendeu? Já cortei acrílico, já cortei policarbonato, mas chapa esse vai ser o primeiro, tá? Que o intuito do carrinho não era para fazer esses cortes. Que eu tenho o carrinho da Serra Mármore só para cortar ferro. Mas como o rapaz tá querendo adquirir um carrinho desse, só que ele
quer para esmerilhadeira, eu vou fazer um vídeo com a serra mármore para ele ver, entendeu? Muitos acham que é perigoso, eu não acho, porque assim, a partir do momento que essa serra mármore está presa num carrinho, a função dela é só ir para frente e para trás. Não precisa nem ter muita experiência para trabalhar com a ferramenta instalada no carrinho assim, tá? Aí você tem total segurança, a não ser que você vá colocar o dedo na frente do disco, né? Isso aí já vai ser descuido e vacilo seu também. Vou passar um lixo aqui só para tirar um pouco do ferrugem, né? Como a placa, essa chapa estava guardada, ela começou a oxidar, sabe? Enferrujar. É coisa rápida aí, é só para quebrar um pouco do ferrugem. Veja aí, ó. Vamos tirar a poeira, né? Mais uma vez, galera, se vocês não esquecem de compartilhar o vídeo aí não nas redes sociais aí com seus amigos, tá? Para mais pessoas acompanhar. Aqui, ó, eu tô fazendo a conferência do esquadro, tá? Se a régua, tá vendo essa chapa de metalon? Essa, como é que chama? É barra chata que fala. Ela tá em esquadro com a máquina, tá? Qualquer peça que eu colocar encostado nessa chapa e fizer um corte, ela vai ficar no esquadro. Mas a ideia aqui não é nem mostrar o esquadro, a ideia do vídeo é mostrar como vincar chapa, tá? O vincar chapa seria fazer um canal na chapa para facilitar você dobrar ela no local que você quer dobrar, entendeu? Aqui eu vou fazer uns vincos aleatórios, tá? Não tem nada, não tem medidas padrão, não tem nada. Isso aí eu defino lá onde eu quero fazer o corte, entendeu? Fazer o vinco. Ó, eu tô falando em cima da máquina trabalhando porque eu vou deixar o som da serra mármore mais baixo, entendeu? Só para você ter uma ideia, essa fagulha que tá saindo aí, ó, quando você tá cortando com a esmerilhadeira, ela joga na sua barriga, entendeu? Ela joga em você. Você tem que trabalhar com um EPI, aquele jaco lá, como é que chama? Aqueles avental lá de couro, sabe? E se você trabalhar com a sua roupa, acontece o que aconteceu comigo. Ela queimou a minha camisa, aí com o tempo furou, porque a fagulha bateu e queimou. Olha aí, ó, o vinco como é que é, tá? Isso aqui eu vou ter que passar várias passadas, porque essa chapa aí ela é grossa, ela tem 3 milímetros, tá? Aqui o rapaz usa lá, ela deve ser bem fininha. Eu acho que duas passadas que ele der, ele já tá suficiente, senão ele vai atravessar para o outro lado. Porque a ideia do rapaz lá é não atravessar para o outro lado, é só para marcar, para poder ele dobrar, entendeu? Olha aí, ó. Vou deixar bem de perto aí para vocês acompanhar, tá vendo? Já tirou praticamente a metade da chapa, ó. Tá vendo? Ó, vocês notam que ainda não marcou, tá? Vai chegar uma hora que de tanto passar a serra mármore aí, ó, vai fazer o vinco, vai chegar uma hora que ela vai começar a marcar o outro lado, ela já começa a dobrar só. Entendeu? Aí já é o momento de você virar ela, entendeu? Aqui eu vou virar o modo artesanal, tá? Porque eu não tenho ferramenta própria para fazer isso. Eu creio que o profissional que trabalha com esse tipo de material, ele vai ter uma drobadeira de chapa, tá? Ele não vai drobar isso batendo com martelo ou com alicate, ó. Nota que já começou a marcar, tá vendo? Ela já começou a querer dobrar, ó. Aí já é o ponto de você dobrar ela, ó. No caso, se tivesse uma drobadeira de chapa, você ia colocar ela no local certinho e dobrava. Porque às vezes você quer dobrar ela, você não quer jogar para os 90 graus, você quer só dar uma quebrada, uma leve dobrada, sabe? De leve. Mas aí eu vou dobrar ela bastante, ó. Tá vendo aí, ó? Nunca tinha feito isso, ó. Isso aí é a primeira vez que eu tô fazendo. Tô só fazendo uma demonstração, tá? Sem experiência nenhuma no que eu tô fazendo. Mas isso não quer dizer que a gente não sabe fazer, entendeu? Tudo é questão de aprendizado. A gente aprende na hora, assim, ó.
Quem trabalha com cortes de porcelanato, de cerâmica, isso aí não muda nada, só muda que é outro material. Olha aí, ó. Viu como é que ficou a dobra? Isso aí eu deixei nessa proporção aí, você pode dobrar mais, entendeu? Agora eu vou dar outro exemplo, que assim, esse de lá eu fiz assim apoiado no esquadro. Esse aqui vai ser um risco aleatório, fora de esquadro, tá? É proposital mesmo, tá? Que nem toda hora você vai ter que dobrar a chapa no esquadro, você vai ter uns ângulos a seguir, entendeu? Aí aqui eu marquei os dois pontos, aí você leva o disco no ponto, no primeiro ponto, depois vai no segundo ponto, até você deixar os dois embaixo do disco, entendeu? A ideia da linha facilitaria muito para isso aí, mas nesse caso aí a linha não funciona aí, teria que ser um arame de aço. Se você quiser colocar um guia, o ideal seria um arame de aço, ou então você se usar a referência do próprio risco onde a serra mármore marca, onde o disco marca na mesa, aí daria também. É uma ideia. Se você pega uma mesa plana, você não tem nenhum canal feito, aí você faz o primeiro corte, a máquina vai fazer o canal onde o disco vai passar, então você já vai ter uma referência ali. Se você tem a peça marcada, é só colocar em cima desse canal aí, ó, e você já sabe que o disco vai trabalhar naquele local. Ó, vocês notam aí, ó, que eu deixei o celular mais de longe para vocês ver a fagulha que sai quando você está trabalhando. Você vê o diferencial da serra mármore é esse, ela joga a fagulha ao contrário, ela não joga em cima de você, entendeu? Eu gosto dela por isso. Aí você monta a bancada no local onde que o fogo vai sair e não vai pegar em ninguém, então você pode fazer seus cortes tranquilo que não vai voar fagulha em ninguém, entendeu? É só montar a bancada no local exato, entendeu? No local certo. Ó, veja aí, ó. Aí também, ó, se você tem uma mesa 100% plana, o seu trilho está nivelado com essa mesa, você pode travar, igual eu tô fazendo ali, ó. Você trava a serra mármore numa certa altura e só vai passando ela, então ela vai galgar sempre naquela mesma altura o corte que você galgou, entendeu? Mas eu prefiro fazer com ela solta, que aí você faz leves passadas, sabe? Você vai sentindo o tanto de material que está cortando, entendeu? Quando o profissional quando está trabalhando, ele gosta de sentir o tanto de material que está cortando ali. É que se você travar a máquina, você não vai saber o tanto de material que está tirando, entendeu? Olha aí, ó. Vocês notem que por si só a chapa já começou a querer dobrar. Você vê que ela já está um pouco levantada já. Aí agora aqui eu vou terminar de dropar ela para vocês verem como é que vai ficar, ó. Eu vou ter uma certa dificuldade aí, ó, por causa esse canal que tem aí, ó. Entendeu? Mas nada impede de nós fazer o serviço, tá vendo? Umas pancadinhas aí. Isso tudo é falta de ter a ferramenta adequada. Se tivesse uma dobradeira de chapa, eu não precisaria estar batendo com martelo, não estaria usando o alicate, entendeu? Isso tudo seria dobrado na dobradeira de chapa. Ó, porque desse jeito que eu estou fazendo aí, funciona. Mas só que você vai amassar, você vai bater, vai machucar a chapa aí. No caso do rapaz lá, ele não pode bater, que ele trabalha com chapa que fica assim aparente, sabe? Não pode machucar a chapa. Aí como eu estou fazendo é só para demonstrar mesmo, aí não tem problema, tá? É o recurso que eu tenho aí no momento. Veja aí, ó, como é que ficou, ó. Eu até gostei dessa ideia aí de dobrar a chapa. É um nomezinho ruim de falar, mas é isso, dobrar a chapa. Dá para modelar algumas peças, dá para bolar alguma coisa, sabe? É bacana a ideia. Até então eu nunca tinha feito isso, ó, dobrar uma chapa. Mas é bacana. Isso aí vai facilitar. Às vezes você quer dobrar uma chapa, ela é muito grossa, em vez de você ficar batendo numa amostra assim, tentando dobrar, com esse vinco aí, ó, vai facilitar muito. Aí aqui já estava dobrada, mas só que aí eu vou querer dobrar mais ela, eu vou passar mais um pouco a serra mármore aí, ó,
Vocês viram que aí, ó, eu tenho que só obedecer o local onde já estava marcado. Aí eu tô travando a serra mármore porque a minha mesa não está preparada para trabalhar com esse disco. Se eu não travar ela ali, ó, o disco vai descer cortando em cima da mesa, entendeu? Mas se você vai fazer uma bancada dessa, eu já aconselho você deixar o canal onde o disco vai passar já com a profundidade que você não precisa se preocupar em ficar apertando essa borboleta. Porque querendo ou não, você vai perder um tempo ficando apertando essa borboletinha, tá? E sua mesa tem um local livre onde esse disco vai passar, você pode deixar ela descansar na mesa dela mesmo, entendeu? Tranquilo. Veja aí, eu tô dobrando na raça mesmo, tá vendo? Com o alicate. Você vê que entorta um pouquinho pra cá. Aí vai com o martelo, dá umas batidinhas, tá vendo? E segurando na mão, né? Porque, olha lá, amassou um pouquinho, eu vou lá e volto a chapa pro lugar de novo, tá vendo? Olha aqui. Que tranquilidade um negócio desse. É muito bom fazer isso aí, tá vendo? Bem legal. Tá vendo só? Não precisa ser um profissional na área. É só querer fazer. Você vai pegando experiência com o tempo. Ninguém nasceu sabendo não, ó. Olha aí que bacana, ó. Tá parecendo que é alguma peça de alguma ferramenta, mas não é não. O negócio foi dobrado agora no vídeo, tá? Isso aí não foi nada projetado, combinado. Isso aí foi dobrado agora mesmo, entendeu? Sem nenhum projeto. Foi só para testar a máquina mesmo e mostrar pro amigo que se ele quiser dá para fazer. Agora é uma questão de se adaptar com a serra mármore, porque que nem ele falou, ele parece que tem 5 esmerilhadeiras no trabalho dele. Então ele não tem experiência com essa máquina. Isso é uma questão de se adaptar, né? Ou então tentar comprar uma mesinha para esmerilhadeira. Eu estava olhando no site da China, eu vi lá que ele já vende já. É igual a mesa da serra mármore, só que para você instalar uma esmerilhadeira. Tem um local de prender na esmerilhadeira, tudo, entendeu? Aí ela vai ficar igual a serra mármore, ela vai ter essa mesma função, sobe e desce. Olha aí, tá vendo como é que ficou? Aqui o vídeo já tá chegando no final, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, ó, não esquece de deixar o like não. Compartilha aí com seus amigos, com seu irmão, seu tio, sua mãe. Quem você achar que deve assistir, faz esse favor aí, ajuda o canal aí, tá? Eu vou ficar muito contente com isso. Isso aí incentiva a gente a estar postando mais vídeos, tá bom? Ó, esse que é o detalhe, tá vendo? Você tem a regulagem, você tem profundidade, você regula a altura que você quer, então, e só partir para a base. Beleza? É isso aí, galera. O vídeo chegou no momento final, tá? Vou só dar uma mostrada no carrinho por cima assim, tá? E vou deixar a tela final aí, tá, galera? Sempre eu deixo uns vídeos meus e uns vídeos dos amigos, tá? Não estranhe não, clique nos vídeos aí, acompanhe aí. Às vezes os amigos também têm umas ideias legais, eu gosto de compartilhar também com vocês, tá? Aqui nós estamos ganhando experiência, um passando experiência pro outro, entendeu? Valeu e até o próximo vídeo.